Ó, a enquete do dia, que foi escrita aqui, elaborada pela Gabriele Guimarães, que inclusive comprou rojões nesta tarde, quem perde mais com a saída do Daniel Alves? O jogador ou o São Paulo? A Gabi nunca escondeu o clube do coração dela e a gente tá falando de clubismo. Então, Gabi, boa noite pra você. Explique pro nosso ouvinte, pra quem tá nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, no aplicativo Bandplay, no FM 90.9, como ele pode participar dessa enquete pra decidir, né? Quem perde mais com essa saída do Daniel Alves, o jogador ou o São Paulo? E eu quero a tua opinião a respeito desse assunto bastante polêmico. Fale com a razão, mas também com o coração. Gabi, boa noite. Isso eu domino. Se tem uma coisa que é clubismo, nessa eu tenho muita facilidade, muita experiência. Boa noite pra você, Vini, pro Gustavo Soler, pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, também com imagens pelo YouTube. O Vini colocou a enquete pra quem quiser votar no Instagram, é o @RBDonosDaBola, sobre quem perde mais com a saída do Daniel Alves. A gente vai ouvir daqui a pouco a sonora do Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, explicando um pouco mais sobre essa situação. A Isabelle Moraes também vai entrar com a gente pra dar os próximos passos. Eu acho que, a gente vinha até falando sobre isso antes de entrar no ar, né? Eu acho que os dois ganham, no final das contas. Não que o São Paulo vá ter alguma facilidade financeira, já não tinha antes, agora com essa espécie de rescisão vai continuar tendo esses mesmos problemas financeiros, tem uma dívida muito, muito alta, mas já estava numa situação extremamente desgastante, né? Desde que o Daniel Alves fez aquela declaração, depois de ser campeão olímpico, né? Quase que se colocando como quem tá fazendo um favor pro São Paulo. E várias vezes aqui com o Craque Neto nos Donos da Bola, a gente deixou claro a nossa opinião, e eu compartilho da mesma opinião do Neto, que o São Paulo não é, ou melhor, o Daniel Alves não é maior do que o São Paulo. Aliás, o São Paulo é quem errou primeiro por ter feito uma contratação com valores muito acima do que tinha capacidade. Já na época havia indícios disso, havia uma história de patrocinador, direito de imagem, e a gente sabe que isso nem sempre é 100% seguro, mas você estava falando de alguém que é um dos melhores laterais do mundo, então de repente valeria a pena, mas nem tecnicamente eu acho que ele entregou o que poderia entregar no São Paulo. Então, pra mim, os dois ganham com essa saída, já era uma relação extremamente desgastante, Vini. Bom, você que tá nos acompanhando viu que a Gabi falou que daqui a pouquinho a Isabelle Moraes traz os detalhes do noticiário do São Paulo, porque o setorista do Tricolor está fazendo anos, como diz a minha avó, Gustavo Soler. O Paulo do Vale está festejando mais uma primavera, tá comendo o bolinho que ontem ele ganhou do Craque Neto junto com a mamãe dele, tá lá em Campinas aproveitando bastante, já postou uma bela foto que com a câmera do celular dele parece mais que ele tá no Alfredo Jaconi do que em Campinas, né, porque ali a câmera do homem precisa dar um talento, né, que tá uma neblina lascada na câmera dele, mas respondendo a nossa enquete, eu acho que quem sai ganhando nessa é o Daniel Alves. Agora acabou a pressão da torcida pelo mau futebol que ele estava apresentando. Acabou a encheção de saco que aparentemente ele tinha de toda hora ele ter que jogar, porque o interesse dele é a Copa do Mundo, não sei se era o São Paulo o grande interesse dele, e ele ainda vai receber. Independentemente de como, quando, mas ele vai receber. E do jeito que está sendo tratada a situação, e daqui a pouco a gente vai ouvir a palavra do Carlos Belmonte, ele não vai receber uma rescisão contratual apenas. Ele vai receber tudo que ele quer, tudo que ele tem direito. Os 11 milhões que o São Paulo deve para ele, o que falta acertar com ele de sequência de salário, porque não é uma rescisão unilateral por parte do Daniel Alves. É a saída de um jogador que ainda tem contrato e ele pode sair e receber tudo, porque o São Paulo deve para ele. Então o São Paulo entrou numa situação muito complicada. Um dos monitores, né, que tá ligado aqui nos canais Disney, na ESPN, tá mostrando a apresentação do Daniel Alves com o Morumbi lotadíssimo. Kaká apareceu lá, Luiz Fabiano apareceu lá, o Messi mandou mensagem pra ele. Então imagina o rosto desses torcedores agora em casa acompanhando o final da pior contratação da história do São Paulo. É esse torcedor que eu quero que participe por aqui também. A gente sabe que os rivais também vão se manifestar e têm de se manifestar, mas antes de eu emitir a minha opinião e antes da palavra da Isabelle Moraes, atualizando o noticiário do São Paulo de como fica agora a vida do tricolor pós Daniel Alves, para você que estava em Nárnia, não ouviu a palavra do Carlos Belmonte, os donos da bola faz questão de reproduzir. Vamos ouvir o que disse o diretor de futebol do São Paulo numa rápida fala que foi feita no início da tarde desta sexta-feira, ao lado do Rui Costa, outro homem forte do futebol tricolor. Que também nunca aparece, né? Que também nunca aparece. Senhora, nem lembrava dele. E do Muricy Ramalho, esse sim, ídolo e que sempre dá as caras.
Boa tarde, aqui ao meu lado, Muricy Ramalho, nosso coordenador de futebol, Rui Costa, o nosso executivo de futebol. Estamos aqui para fazer um pronunciamento a respeito da questão do jogador Daniel Alves. Daniel Alves e Miranda estavam servindo a seleção brasileira e deveriam hoje ter se apresentado para começarem os treinamentos normais visando os próximos jogos do São Paulo. Miranda compareceu, treinou normalmente, mas Daniel Alves não compareceu. Fomos comunicados por seus representantes que Daniel Alves não retornará ao São Paulo enquanto não houver o ajuste da dívida financeira que o São Paulo tem com o atleta. Dívida essa que o São Paulo reconhece, tanto que na última semana já fez uma proposta buscando justamente o entendimento e o acerto dessa dívida, proposta que não foi aceita pelos representantes do atleta, algo comum, e a negociação continuará envolvendo o departamento jurídico e o departamento financeiro. Do ponto de vista do departamento de futebol, nós comunicamos e tomamos a decisão e comunicamos ao técnico Hernan Crespo que Daniel Alves não estará mais à disposição para atuar no time do São Paulo. Vale sempre lembrar que o São Paulo é mais importante do que todos nós. Todos nós trabalhamos em favor da instituição. Ninguém, nenhum de nós, inclusive, é maior do que o São Paulo Futebol Clube. São Paulo! A palavra do Carlos Belmonte não deixa dúvidas de que a passagem do Daniel Alves pelo Tricolor, o clube do coração dele, terminou da pior maneira possível. A Isabelle Moraes já tá na nossa escuta, mas antes de eu fazer a primeira pergunta pra Isa, só pra dar a minha opinião aqui, e até já participando da nossa enquete do dia, quem perde mais com a saída do Daniel Alves, o jogador ou o São Paulo? Eu entendo que foi uma situação que os dois se beneficiaram, porque a relação já estava péssima. A relação começou de uma maneira muito interessante, um casamento que parecia que funcionaria, né, com muita paixão envolvida. Eu vou jogar no meu clube do coração, eu sou o maior vencedor na história do futebol, com o maior número de títulos conquistados, e vou jogar pelo time que eu sempre torci. Agora, há algum tempo esse casamento não estava funcionando. Me parece que terminou da maneira como a gente já estava suspeitando. Eu acho que nem o casamento, né? O noivado foi interessante com esse discurso. Quando, teoricamente, ele colocou, né, a aliança no dedo, que seria vestir a camisa do São Paulo, aí já desandou tudo. Perfeito. Porque ele quis ser o 10, ele quis ser o meia, quis ser o capitão, quis ser o dono do time, quis ser tudo e não foi nada. E o Diniz também deu esse aval pra ele, né, essa liberdade. Sim. É aquela coisa... Aliás, né, ele quis o Diniz também. Exato. Ele contratou o técnico, ele pediu a 10, ele pediu pra jogar no meio. Ele escolhe a posição, ele pediu pra ser exatamente. tudo e não foi nada. Essa analogia do Gustavo Soler, ela é perfeita, porque no noivado você faz planos, você idealiza algo. Você fala, olha, eu tô muito feliz de dar esse passo e jogar pelo meu time do coração. O problema foi colocar... O problema é a convivência. O problema foi colocar essa aliança no dedo e ficar ali no mesmo teto. E aí você começa a ver, né, o que não agrada, né, no outro lado da história. E o São Paulo, ao mesmo tempo que ficou desgostoso com o Daniel Alves, né, por mais que a comissão técnica o elogiasse diariamente pelo profissionalismo dele, a diretoria sim ficou muito incomodada. Eu quero finalizar o que eu penso dizendo o seguinte... A parada já começou torta porque você, quando tenta dar um passo maior do que a sua perna, você tá sujeito a tropeçar. O São Paulo quis fazer uma contratação de um cara que é caro, e por razões óbvias ele é caro, é o maior vitorioso na história do futebol. Só que esse papo de vamos conseguir parceiros, vamos viabilizar, fazer a engenharia financeira, no papel é ótimo, na prática não funcionou. E aí, o Daniel Alves, ele tem direito de ficar indignado, porque o São Paulo foi quem começou a fazer com que essa relação ruísse. O São Paulo não pagou. O São Paulo foi o primeiro errado nessa história, por tentar dar um passo maior do que a própria perna e por não conseguir realizar os pagamentos. A dívida existe e o jogador tem sim motivos para estar indignado. Agora, quando o jogador começa a expor o clube num momento que não é o devido, que é a conquista de uma medalha de ouro olímpica, quando o jogador decide não se apresentar, eu acho que ele também erra. Por mais que o São Paulo esteja errado por não pagar, a postura do Daniel Alves de dizer eu não vou enquanto vocês não me paguem, pra mim é péssimo. É uma história que não tem mocinhos, né? Exatamente. E o maior culpado deve estar em casa agora tomando um belo chá, um refrigerante, uma cervejinha. Onde está o Leco? É verdade. Foi quem assinou. E que foi quem prometeu que o ovo estaria ali já no local onde a galinha gostaria de botar, antes da galinha querer botar o ovo.
Você foi cuidadoso com as palavras pra mudar esse ditado tão conhecido.